E se você tivesse uma fórmula mágica para ganhar dinheiro na bolsa de valores? Foi isso que Joe Greenblatt, um americano, descobriu. Uma fórmula mágica para ganhar dinheiro e bater o mercado na bolsa de valores. Seja bem-vindo nesse vídeo, eu me chamo Michel Ravaneda, sou analista financeiro europeu, certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros, e aqui no Renda Gringa eu falo de investimento em moeda forte, em euro, em dólar. Se você quiser aprender a investir em moedas que rentabilizam muito mais que o real, continue ligado aqui no canal e não deixe de se inscrever. Imagine que você é iniciante, você está começando a fazer investimentos ou nem criou uma conta de investimento ainda, mas há uma pergunta que chega muito rapidamente é: como que eu seleciono as empresas, as ações que eu quero me tornar sócio e investir por longo prazo? Essa é uma pergunta simples e complexa de se responder, dado que no mercado americano a gente tem mais de 10 mil empresas, na Europa mais de 4 mil empresas. Às vezes também a mídia, os jornais, os sites vão enviesar o investidor fazendo propaganda de alguma empresa ou de alguma estratégia que no final tem alguém pagando alguma coisa por trás. Às vezes até fundos de investimento colocam dinheiro em uma notícia para se beneficiar e trazer mais cotistas e mais sócios para esse fundo de investimento. E é por isso que o investidor deve ter uma estratégia de investimento com critérios rígidos para que as ações cumpram esses critérios e entrem na possibilidade de fazer parte da sua carteira de investimento de longo prazo. E a fórmula mágica de Joe Greenblatt é exatamente isso, uma fórmula precisa para selecionar as ações de longo prazo. Eu vou explicar como ela funciona, como foi criada essa carteira, como eu posso aplicar ela, por exemplo, no mercado como europeu, que é o que eu vou fazer aqui com vocês. E claro, no final eu vou falar as vantagens e desvantagens dessa estratégia. Mas eu só adianto uma coisa, ela bateu o mercado americano do S&P 500 durante muito tempo, ou seja, ela rentabilizou mais que a média das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Bom, aqui na tela vocês vão ver a capa do livro, de onde está toda essa teoria que eu vou mostrar para vocês. Se vocês quiserem ler diretamente, é The Little Book That Beats the Market, em francês, para quem tá vendo aí uma boa parte do pessoal que assiste meu canal, é o Petit Livre qui bat le marché. Vocês vão encontrar esse livro aí na Amazon, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, quanto na França também. Nesse livro ele vai mostrar exatamente como o nome diz. É um pequeno livro que bate o mercado porque ele tem uma fórmula que você pode aplicar para selecionar as melhores ações do mercado. Veja só que interessante esse gráfico que mostra alguns dos melhores investidores da história. Então vocês têm no eixo Y uma rentabilidade que eles tiveram e no eixo X durante quanto tempo. Ali no alto vocês estão vendo o Joe Greenblatt. Durante 19 anos ele rentabilizou praticamente 30% ao ano. É uma rentabilidade enorme, o que fez ele um dos melhores gestores de fundo de investimento do planeta. O objetivo de Joe Greenblatt foi de escrever um livro em que seus filhos pudessem ler e se tornarem investidores rentáveis na fase adulta. Ou seja, um guia para suas crianças, seus filhos, quando crescessem, pudessem investir e ganhar dinheiro na bolsa de valores. E por consequência, bom, a gente tem esse livro também pra gente poder usar e bater o mercado no longo prazo. Bom, e de onde veio a ideia de construir essa fórmula mágica para investir? Ele usa primeiro, antes de tudo, duas variáveis somente. Uma variável de rentabilidade e uma variável de valorização. Bom, ele selecionou a variável de rentabilidade ROIC, que é o retorno sobre o capital investido numa empresa. Então, se uma empresa ela é muito rentável, ele vai categorizar essas empresas num ranking, listando as mais rentáveis para as menos rentáveis. E no ranking de valorização, ele vai ranquear as empresas mais baratas para as mais caras. E preste muita atenção, um erro muito comum do investidor iniciante é pensar que uma empresa cara ou barata é porque a ação de uma está R$10 ou 10 euros e a outra está R$50 ou 50 euros. A gente não está falando do preço da ação, mas da valorização da ação. Veja esse exemplo que eu vou dar agora. Imagina uma empresa que faz uma receita de 1 bilhão, ela vendeu 1 bilhão no ano, mas ela teve um lucro líquido que sobrou no bolso de 100 milhões. Uma outra empresa B, ela tem a mesma receita, 1 bilhão foi o que ela vendeu no ano, mas ela tem um resultado líquido, um lucro líquido de 500 milhões. A segunda empresa, além de ser mais rentável, é muito provável que ela seja muito mais barata também. Imagine que ela vale na bolsa de valores 5 bilhões. Bom, ela gera 500 milhões de resultado, então na bolsa ela vale 10 vezes o resultado que ela gera. Já a primeira empresa, se ela valer 5 bilhões na bolsa também, o resultado líquido dela é de 100 milhões, veja que o investidor teria teoricamente que investir 50 anos para reaver o valor do investimento dele, porque se ela lucra só 100 milhões por ano e ela vale na bolsa 5 bilhões, precisa de 50 anos para que o valor do lucro dela pudesse comprar a empresa dentro da bolsa de valores. Então uma variável vai ser a rentabilidade e outra variável vai ser a valorização. A variável de valorização escolhida é o EBIT sobre EV, que é na verdade o EBIT vem do inglês, que é Earnings Before Interest and Taxes, é tudo que a empresa gerou de receita, de dinheiro antes de pagar os impostos e antes de pagar os juros e créditos, isso dividido pelo valor da empresa que vale quanto ela vale na bolsa de valores, mas considerando também tudo que ela tem em caixa e tudo que ela tem de dívida. Como eu falei, esse indicador de valorização, se a empresa está barata ou não, vai recomparar a riqueza que ela gera com o valor que ela vale na bolsa de valores, mas também levando em conta se ela
tem dinheiro guardado e se ela tem muitas dívidas. Nessa imagem eu vou mostrar para vocês qual foi a rentabilidade que esse investimento deu, essa fórmula mágica, nos Estados Unidos de 88 a 2009. $1.000 investidos se tornaram $77.000 com essa estratégia. Enquanto com o S&P 500, a média das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, rentabilizou 9,5% ao ano. Então os $1.000 viraram 6.725, enquanto que a fórmula mágica transformou em 77 mil. Muito maior o resultado e isso fica claro aqui. E aplicando em outros países, foi já mostrado que essa fórmula funciona no longo prazo. Bom, e por que isso tem a tendência de funcionar? Usando só duas variáveis, usando uma fórmula matemática para selecionar as empresas. Primeiro, porque vai usar uma variável de rentabilidade. Empresas rentáveis ganham cada vez mais dinheiro, então é provável que essas empresas se valorizem no longo prazo. Unindo isso com um indicador de valorização, se a empresa está barata, significa então que a gente está comprando algo rentável e barato. E ainda tem uma questão importante. Se uma empresa ela é barata na bolsa de valores, ela está meio esquecida pelo mercado, se ela faz um bom resultado, ela vai gerar um resultado positivo, isso pode fazer a empresa explodir, ou seja, se multiplicar e ganhar uma porcentagem relevante na bolsa de valores. Enquanto que uma má notícia para uma empresa que já está barata, ela não vai impactar muito no resultado e ela não vai perder muito o seu valor no mercado, o seu preço não vai abaixar muito. Bom, e como funciona na prática para construir essa carteira? A gente vai construir um ranking das empresas mais rentáveis e um ranking das empresas que estão mais baratas. A gente vai unir esses dois rankings. Ou seja, uma empresa ficou em primeiro lugar em rentabilidade e ficou em quinto lugar em termos de valorização, então 1 mais 5 dá 6. Essa é a nota dela. Então a gente vai chegar numa soma total de notas de cada empresa, a gente vai selecionar da menor nota para maior. Por que da menor para maior? Porque se a nota da empresa é baixa, significa que ela está bem colocada no ranking de valorização e bem colocada no ranking de rentabilidade. Por exemplo, olha essa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Imagina a empresa A, B, C e D. Então a empresa A ficou em terceiro lugar de ROIC, a empresa B em primeiro, a C em quarto e a D em segundo. Em seguida, no Earnings Yield, que é o indicador de valorização, a empresa A ficou em segundo, a empresa B em terceiro, a empresa C em quarto e a empresa D em primeiro. Fazendo esse ranking, a gente vai somar a nota então de cada empresa. A empresa D, a gente vai somar 2 mais 1, deu 3. É por isso que a empresa D vai ficar em primeiro lugar. Então se eu pegar, por exemplo, as 120 maiores empresas da França e construir esse ranking seguindo essa lógica, eu vou selecionar, por exemplo, as 15 primeiras para fazer parte dessa minha carteira da fórmula mágica. É claro que selecionando então esses critérios, eu tenho que levar em conta que algumas empresas não foram rentáveis no último ano, ou simplesmente elas estão endividadas o suficiente para o indicador de valorização dar um resultado até negativo. Então aqui, por exemplo, eu fiz para o mercado francês, as 120 maiores empresas da França, e aqui em rosa vocês estão vendo algumas empresas que caíram fora. Por exemplo, os dois maiores bancos da França, o BNP e o Crédit Agricole, saíram fora. Kering, que é o grupo dono da Gucci, por exemplo, é uma empresa super rentável e muito boa de se investir, mas no último ano os resultados foram péssimos. Então veja que ela nem tem um valor de ROIC, então ela também caiu fora da nossa lista aqui. Continuando, vocês vão ver agora em roxo e vermelho, tem algumas empresas com um retorno sobre o capital investido negativo, ou seja, elas não rentabilizaram de maneira positiva ou não tiveram também uma receita suficiente. O indicador de valorização, as dívidas dela podem ter passado o valor da empresa, se tornando então um resultado negativo. Então todas essas empresas que eu estou te mostrando, das 120, vão cair fora do nosso ranking, elas não vão participar. Então em seguida, com todas as empresas que sobraram, aproximadamente 100, eu criei esse ranking. E aqui está o ranking para vocês. A gente vai encontrar então em primeiro lugar Stellantis. O que é o grupo Stellantis? É o grupo automobilístico dono simplesmente da Fiat, da Citroën, da Peugeot, da Ram, da Maserati, da Jeep e aí por diante. Um dos maiores grupos automobilísticos do mundo. Foi o segundo mais rentável, vocês podem ver ali no ranking de ROIC que a Stellantis ficou em segundo e no ranking de valorização ficou em oitavo, o que deu para ela uma nota 10, por isso que ela ficou no topo do ranking. Em seguida vocês vão encontrar outras empresas francesas, vocês vão encontrar empresas do mercado de comunicação, empresas de chip eletrônico. Em sétimo lugar vocês têm a STM, uma das maiores empresas que fazem chip eletrônico e placas de vídeo no mundo. Em oitavo lugar a Total Energy, que é uma empresa petrolífica, uma das maiores do mundo também. Décimo lugar a famosa BIC, sim, BIC é uma empresa francesa que faz a caneta, tem até uma caneta BIC aqui, ó, olha só, uma caneta BIC aqui. Em décimo lugar vocês encontram a BIC. Vocês vão encontrar em 14º lugar uma empresa que eu invisto na Europa, na minha carteira de dividendos, que é a Ruby. É uma empresa que paga aproximadamente 9% de dividendos em euro por ano. Então aí está essa lista de empresas que respeitam os critérios de Joe Greenblatt. E agora vamos para as considerações finais, como isso funciona na prática, as vantagens e desvantagens. Bom, algumas desvantagens desse tipo de estratégia. Primeiro, que você vai respeitar uma fórmula matemática, você não vai usar critério subjetivo nenhum e simplesmente você vai respeitar, comprar essas empresas uma vez por ano. Então
você compra elas hoje, daqui a um ano exatamente você tem que construir um ranking e comprar as 15 empresas que entram nesse ranking. Se tiver alguma que bate, que está hoje nessa lista de empresas e no ano que vem também, você guarda ela. Senão você tem que substituir pelas outras empresas. Então, a cada ano você vai trocar de empresa e você vai ter que pagar taxas por isso. Também você vai ter que realizar a venda das ações, ou seja, você vai ter que pagar imposto já todo ano sobre os ganhos que você teve. Isso vai fazer diminuir a rentabilidade dessa carteira no longo prazo. Mas é mostrado que nos Estados Unidos essa carteira ganha do S&P 500, que é a lista das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Um outro fator é de ter a disciplina de fazer durante o longo prazo, 10, 15 anos, a mesma coisa. Por quê? Essa estratégia ela demanda um longo prazo, no mínimo 10 anos de investimento. Porque existem anos que, por exemplo, a média das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, o S&P 500, vai fazer 10%. Essa carteira vai fazer 8%. No outro ano, o S&P 500 faz 15%. Essa carteira vai fazer menos 5%. Mas vai ter certos anos que o S&P 500 vai fazer, por exemplo, 10% e ela vai fazer 40%. Essa é uma característica importante dessa carteira. Ela explode durante alguns anos e alguns anos ela não performa muito bem. Então você precisa dar um longo prazo para que ela performe muito melhor na média que o mercado. O aconselhado é ter pelo menos 10 anos de investimento. No meu canal francês, inclusive, eu tenho um canal no YouTube em francês, onde eu falo tudo em francês, há alguns anos eu criei ele, eu criei um desafio de construir essa carteira na vida real e mostrar o resultado a cada ano. Então aqui para vocês eu vou sempre pegar um vídeo e vou atualizar também. A cada ano eu vou mostrar essa carteira aqui na vida real, o que aconteceu com ela, essa estratégia aplicada no mercado francês. Bom, quais são as vantagens dessa carteira? Primeiro, é automatizada e utiliza 2 critérios específicos e que funcionam. Terceiro ponto, ela tem a tendência de bater o mercado no longo prazo. A gente não pode estimar resultados para o futuro, mas no passado foi o caso. Um ponto importante é que a gente não cai em alguns vieses comportamentais, ou seja, a gente tem que respeitar uma fórmula, ponto final. Não tem critérios subjetivos, o que pode ser uma vantagem, mas também uma desvantagem. E antes de terminar o vídeo, uma informação importante. Na descrição desse vídeo você tem a lista de espera para minha consultoria Renda Gringa, que é uma comunidade de investimento. Não é um curso, é uma consultoria, onde você tem acesso aos nossos desafios, materiais e eu ou alguém da minha equipe pode analisar sua vida financeira por completo. Nós temos mais de 700 clientes franceses e mais de uma centena de clientes brasileiros, porque o Renda Gringa acabou de começar. Faz alguns meses que criamos esse canal aqui, porque eu, dos últimos 10 anos da minha vida, morei 7 na Europa. Então eu criei uma empresa lá na França, faço a gestão de patrimônio, análise financeira, conselho de investimento lá na Europa. E o Renda Gringa veio para explicar para os brasileiros que moram fora como investir em moeda forte e também para os brasileiros que querem diversificar fora do Brasil, como investir em euro e em dólar. Então dê uma olhada no meu canal, se divirta por aqui, deixe sua dúvida e eu espero vocês no próximo vídeo.